Olá, Pedro. Olá, Mia. Bem-vindos ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica, episódio número... 403. Sim, agora estás-me sempre a passar. É verdade, passo-te a bola para seres tu a dizer o número, a ver se te lembras. Eu treinei antes. Uhum. Nós hoje vamos falar sobre a estrutura se, então. Exato. Vamos discutir aqui um bocadinho as regras implícitas e explícitas que nós utilizamos na nossa vida e que têm esta forma. Se eu fizer alguma coisa, então vai acontecer aquilo. Vamos falar sobre como utilizamos isso na parentalidade, sobre as consequências de utilizarmos isso na parentalidade. Como algumas destas regras são altamente lógicas e outras são altamente estúpidas. E algumas mesmo super estúpidas. E vamos dar alguns exemplos. Eu vou dar um exemplo, mesmo super estúpido. Sim. Até me sinto um bocadinho embaraçada a pensar nisso. Acho que é um exemplo bem fixe. E vamos discutir aqui um pouco... as implicações destas regras e como pode ser interessante aprender a observá-las, isolá-las e, em alguns casos, procurar abalá-las. E no fim é um desafio, não é? E no fim há um desafio para nós os dois. Yeah. Nós temos anúncios para fazer, Pedro. Tu vais estar na Neuroestratégia? Sim, em breve, Neuroestratégia é o último curso do ano. Já passamos por coaching, já passamos por parentalidade consciente e agora é a vez da Neuroestratégia, que é um curso que fazemos 2 vezes no ano. Portanto, fizemos no Porto, em maio, foi um curso espetacular. E agora, em outubro, estamos em Lisboa. É um curso presencial de 4 dias, 17 a 20 de outubro. Também tem uma parte online muito importante. Também tem uma parte online, mas o grande foco, o grande centro deste curso são estes 4 dias, onde aprendemos exatamente o que é a neuroestratégia e como utilizá-la em todas as áreas da nossa vida, tanto no domínio pessoal como profissional, e trabalhamos com estratégias práticas em áreas tão diferentes como a comunicação, os relacionamentos, fazemos workshops de hipnose, durante o próprio curso, temos uma série de experiências muito interessantes. É um curso intenso, de 4 dias. De desenvolvimento pessoal, não? É um belíssimo curso de desenvolvimento pessoal. Muito prático. Sim, ainda é possível fazer inscrições de última hora e juntar-se à turma. Que tipo de pessoas é que apanhas lá? Bem, na Neuroestratégia, nós, a média de idades anda nos 45 anos. Embora, claro, tenhamos participantes mais velhos e também mais jovens, temos muitas pessoas que vêm do domínio das empresas, que são líderes, são gestores, são pessoas que trabalham com vendas, recursos humanos, vêm muitas pessoas da área da saúde, de psicologia, da área da educação, vêm muitas pessoas da área do treino físico, personal trainers, vêm fisioterapeutas, vêm pessoas assim, empreendedores. E assim, eu acho que no geral são pessoas que querem aprender a pensar melhor. Certo. Porque assim o grande mote do curso é pensar melhor, sentir melhor, fazer melhor. Portanto, é o meu curso favorito de desenvolvimento pessoal. Por isso é que eu gosto tanto desta experiência. Portanto, se nos estás a ouvir agora, de 17 a 20 de outubro, consegues estar 4 dias em Lisboa connosco, então é ir a lifetraining.pt e procurar as informações todas sobre o curso, as condições para fazer a tua inscrição e juntar-te a nós. És muito bem-vindo, muito bem-vinda. São essas coisas, assim, a última hora, são muitas vezes as melhores, não é? Quando eu vou. Eu gosto. Sim, às vezes, assim, alguns dos cursos que eu fiz foram decisões assim tomadas com muita antecedência, mas algumas das melhores foram decisões de última hora, de perceber, olha, anda muito tempo a pensar, tenho esta oportunidade, ouvi um podcast, o Pedro falou nisto, olha, é agora. Juntem-se a nós, serão muito bem-vindos. Nós temos uma equipa espetacular a dar apoio este curso. Eu tenho muita sorte de ter uma equipa muito profissional, muito atenta e muito experiente a dar-me apoio neste curso. Portanto, acho que conseguimos fazer um trabalho mesmo muito fixe. Mas agora, se não começarmos a falar sobre o nosso tema, então acho que o podcast vai se estender. Portanto, está na hora de ir à conversa desta semana. Aí vamos nós. Este é o Inspiração para uma Vida Mágica.
podcast de desenvolvimento pessoal com Micaela Oven e Pedro Vieira. A Mia e o Pedro partilham uma paixão pelo desenvolvimento pessoal e estas são as suas conversas. Relaxa, ouve e inspira-te. Que se faça magia. Se me ouvires com atenção, então vamos ter uma boa conversa. Ok. Porque hoje foi assim um bocadinho dramática a forma como eu disse esta frase. Okay. Porque eu hoje gostava de lançar aqui como tema de conversa esta estrutura linguística que eu utilizei, que é se qualquer coisa, então qualquer coisa. Que é uma proposta lógica. Se existir aqui uma condição que for observada, então acontecerá uma consequência a um determinado resultado. E esta é uma estrutura que nós utilizamos imenso nas nossas vidas, que as crianças aprendem muito rápido a utilizar esta construção. Se não me deres o que eu quero, então vou fazer uma birra, ou então já não gosto de ti. Não é? É uma estrutura que nós aprendemos muito cedo, apesar dela ter alguma complexidade, não é? Porque ela implica entender relações de causa e efeito. Então, é uma estratégia também que é muitas vezes proposta na parentalidade, como uma estratégia. Sim, do género. Do género, se não te portares bem, vais de castigo. Sim, ok. Né? Só que é como, acho que queres propor aqui, há formas realmente lógicas e boas de utilizar essa estrutura e outras que não fazem sentido nenhum. Sim, eu queria propor que há 3 níveis de estruturas se, então. Há aquelas que são puramente lógicas, não é? São quase observações, são consequências diretas, são entender um processo que gera um determinado resultado. Há outras que são um bocadinho forçadas, ou elas só fazem sentido se nós adicionarmos mais alguma informação ou mais alguns pressupostos, e outras que são só estúpidas. Estúpidas no sentido em que não têm nenhuma lógica associada. Certo. E nós... Tipo, sim, não. Depois damos exemplo. Sim. Podes dar já exemplo. Pensaste num exemplo não, desse, exemplo na parentalidade, a maior parte delas muitas vezes são estúpidas. Então dá-me um exemplo. Não. Se não te portares bem, não te dou um gelado. Não é? Por exemplo. Se não comeres a comida toda, morre uma criança num país do terceiro mundo. Sim. Jesus, quantos de nós ouvimos isto quando éramos Não, pequenos? eu não ouvia assim, eu ouvia, lembra-te das crianças em África que não têm comida, isso não me falaram em mortes. Ok, sim, mas houve quem levasse com esta, que é mais forte. Fogo. Mas, portanto, nós estamos a propor que essas são estúpidas porque esta relação de causa e efeito é totalmente ficcional, não é? Assim, podes dizer, nesses exemplos, podes dizer qualquer coisa no fim. Se eu não tiver muito dinheiro, então ninguém me vai realmente prestar atenção. Ou pessoas que têm assim algumas obsessões, como eu também tinha muito na adolescência, que era se não calcasse umas certas coisas no chão, na rua, que tinham lá, então aquele rapaz não me ia ligar nenhuma. Ok. Isso é super estúpido. É um quarto nível. Isso é super estúpido. Sim. Não, isso já entra aí mesmo na superstição. Sim, um bocadinho. É um bocadinho doido isso mesmo. Essa acho que nunca me tinhas contado. Portanto, se não calcar num determinado sítio... Não, mas tinha assim uns... aquelas tampas que tem na rua. Aquelas tampas de saneamento. Sim. Quer dizer, tem umas que têm um A e outras têm um K. Ok. Os A eram os maus e os K eram os bons. Ok. Portanto, tinhas que pisar umas e não outras. Isso. Sim. Pensar as capas e não as A. Sim. Capa porque é capa de chale, que em sueco é amor. Aqui a minha proposta, não sei se vou conseguir ultrapassar este dado novo. Estava a pensar que em Portugal o A é que provavelmente seria o bom. Mas agora vou prestar atenção ao que é que tu fazes quando passamos por uma tampa de saneamento. E você adivinha quem é que estás a pensar. Estas relações de causalidade, não é? Que é isto causa aquilo, se isto acontecer, então aquilo acontecerá. Se eu fizer esta coisa, então vou ter aquele resultado. Se nós não pararmos para questionar estas relações, elas existirão dentro de nós
e provocarão os seus resultados, independentemente de serem lógicas ou não. Okay? A partir do momento em que tu dizes se isto, então aquilo, o teu sistema, no fundo, acaba de receber, ou estás a demonstrar, uma regra operacional que já existe entre ti. E a regra vai ter o seu efeito, independentemente de ser lógico ou não. Tu não tens propriamente um processo de filtragem em que diz assim, eu acredito nisto, mas como é estúpido, não vou seguir. Então, se eu acredito, então esta é a minha regra operacional. E isto é uma coisa que eu observo bastante quando estou no meio de uma ação de coaching, onde eu estou a prestar particular atenção àquilo que as pessoas dizem, e quando apanho estas regras em andamento, se a regra for alguma coisa que em princípio não é muito benéfica para a pessoa, eu posso é quase fazer um time out e vamos falar sobre esta regra, não é? Quando é que tu aprendeste que se fizeres isto, então tens aquele resultado, não é? Não precisa dizer, porque eu não posso ser honesto, eu não posso dizer tudo o que acho sobre a situação, porque se eu for completamente honesto, então fico em perigo. Ou então as outras pessoas depois têm uma arma contra mim. Imagina que alguém diz isto. Se esta regra, que é uma regra totalmente arbitrária, não é? Ela não é uma regra totalmente estúpida, porque ela deve estar ali no meio, que é, ok, se eu for totalmente honesto e disser tudo aquilo que eu estou a pensar perante alguém que tem como único objetivo prejudicar-me, então se calhar vou gerar este resultado. Mas já tenho que introduzir aqui outros pressupostos, certo. Não é? E se eu não os verbalizar e não pensar, pois é, ok, esta regra faz sentido para mim com estes pressupostos. Se eu simplesmente puser só a regra cá fora, ela vai entrar depois noutras áreas da minha vida. Claro. E depois, por exemplo, com alguém que me adora e quer fazer tudo para que eu esteja bem, mas não posso ser totalmente honesto com esta pessoa porque senão fica em perigo. Não é? E perante alguém que quer ser um aliado, eu comporto-me dessa forma por causa da regra. Muitas dessas regras aprendemos na nossa infância, não é? Estas regras, estás a dizer agora que são muitas regras relacionais, não é? Os nossos primeiros relacionamentos determinam muitas destas regras se então que eu depois vou exteriorizar e viver na vida adulta. Sim. Não é? Sim. E parece-me que muitas dessas regras são muito inconscientes. Eu acho que a maior parte destas regras são muito inconscientes. Daí às vezes ser útil numa conversa com alguém que está particularmente atento a isto, a pessoa ajudar-nos quase que a apontar assim um bocadinho, olha que interessante, está aqui tipo uma regra, mas de onde é que isto vem? Qual é a lógica por trás disto? Onde é que aprendeste isto? E quais são as consequências de acreditar nisto? E como é que seria a tua vida se acreditasses numa coisa diferente? Acho que essas perguntas podem ser muito importantes para ajudar a desmontar alguns destes mecanismos de se então. Lembrando que alguns destes mecanismos são totalmente lógicos, não é? Claro. Se eu for para a rua de tronco nu e estiverem 0 graus, então eu vou sentir frio. Que não parece assim uma coisa louca, não é? Até parece ser uma consequência bastante lógica. Mas já dizer a uma criança, se não usares casaco vais-te constipar, isso, para já, é quase uma violação das leis da biologia, não é? Certo. Que é propor que ficas constipado por causa de uma sensação que tens no teu corpo. Já acreditaste nisso tu? Já. E além disso, o não usares casaco nem sequer quer dizer que vais ter frio, quanto mais muito menos que vais ficar doente por causa disto, não é? Mas já, olha, se estiveres durante muito tempo exposto a uma sensação de frio, então o teu sistema imunitário pode ficar um pouco enfraquecido. Exato. E isso pode aumentar a probabilidade, se estiveres em contacto com um vírus ou uma bactéria, de ficares doente. Que isto já fez mais, se calhar já fez um pouco mais de sentido. Certo, assim, para mim faz. Sim. Portanto, nós acho que torna-se bastante interessante rever estes se então, para percebermos qual é realmente a lógica se a lógica é impecável, se é um bocadinho rebuscada ou se é só uma lógica estúpida. E puxando aqui a conversa para a área de parentalidade, é muito interessante observarmos
que tipo de se então é que utilizamos na forma como estamos a comunicar com os nossos filhos, não é? Tanto diretamente como indiretamente, não é? Porque o se então também é uma fórmula, uma estrutura muito utilizada quando a nossa forma de agir está muito na base do amor condicional, que é amor como uma moeda de troca, mostra-se nessa estrutura, não é? Se me deres, não é? Já ouvi na minha infância de pessoas mais velhas, não é? Se me deres um beijinho, dou-te um chocolate. Se não me deres um beijinho, vou ficar triste. Que também não é necessariamente lógico, não é? Embora a pessoa possa ficar mesmo triste, possa ficar triste, e te possa mesmo dar um chocolate se lhe des um beijinho. Certo. Sim. Mas estes tipos de exemplos encaixam ali no nível intermédio dos teus ou não? Sim. Esse tipo de experiências, eles podem aparecer ali no nível intermédio, mas eles com o tempo podem se tornar uma coisa estúpida. Não é? Porque, por exemplo, se eu cresço a acreditar que se eu der beijos às pessoas... Gostam de mim. Eles gostam de mim ou dão-me coisas. Isso pode fazer com que mais tarde eu passe, por exemplo, a utilizar o meu afeto ou até a minha sexualidade para obter a aprovação das pessoas e para obter coisas. Não é? Isso aí. Portanto, isto depois transforma-se numa regra estúpida. Se eu der isto às pessoas, então recebo coisas. Ou se eu não fizer certas coisas, então não vou... Ok, Sim, isso é o outro lado, que é quando eu acredito se, então... Muitas vezes também estou a instalar a ideia se não, então não. Exato. Não é? Que é Ou também se não, então. Também pode haver essa. Mas o que eu estava a salientar aqui é a importância de realmente tornar isso consciente nos nossos relacionamentos. Sim, refletimos sobre isso. Que tipo em que tipo de situações é que estamos a usar essa... Porque muitas vezes isso também é a estrutura da ameaça. Né? Quando utilizamos muito a ameaça na nossa forma de educar, são estas palavras que utilizamos. E a ameaça é assim uma coisa muito, muito presente nas salas de aula, não é? Nos jardins de infância, nas famílias, em todos os relacionamentos, que as crianças estão muito sujeitas a este tipo de ameaças. Tu nos teus livros, tu falas na parentalidade, falas das consequências lógicas. E das consequências naturais, sim, consequências lógicas e consequências conscientes. Ok. Mas porque propões que há consequências que são ilógicas. Certo, não é? Porque muitas vezes são os castigos. Às vezes os castigos são ilógicos. A consequência natural é uma coisa que naturalmente vai acontecer. Se fizeres isso, então vais fazer aquilo, não é? A grande maioria das coisas da nossa vida têm consequências Se não naturais. lavares os dentes, então vais ter cáries. Certo. Sim, isto não é uma consequência... O que é que chamarias a isto? Não, isso é uma consequência natural. Sim. Natural... possível. Sim, só que o que ainda por cima estás a pré-determinar que uma coisa gera sempre a outra, o que nem sequer é verdade. Não sei. Aumentas a probabilidade. Não estou disposta a experimentar, mas é um exemplo interessante. Sim. Porque não vamos dizer aos pais para deixar a criança viver essa consequência. E aí entram aqui as consequências lógicas / conscientes. Ou seja, se temos mais uma onda de castigo, né? Se não lavares os dentes vais ter cáries, e se não lavares os dentes não podes jogar PlayStation. Seria totalmente ilógico e na base de castigo, né? Mas se vamos aqui entrar nas consequências mais conscientes ou lógicas, conscientes adiciona porque é para tentarmos integrar aqui as necessidades da criança também. Imagina que é uma criança que tem muita necessidade de autonomia, de ser ela a decidir. Então, as nossas estratégias para levá-la até a lavagem dos dentes, a querer colaborar nesse sentido, passa por satisfazer essas necessidades de autonomia, independência e conhecimento. Não é? Às vezes pode ser oferecer escolha. Ficou muito técnico agora. Whatever, mas eu sei que as pessoas depois vão me perguntar estas coisas, portanto, ficou aqui esse exemplo, não é?
E claro, todos nós ameaçamos e utilizamos isso às vezes e está tudo bem, não vamos traumatizá-los por isso, nem vai estragar a relação, mas se for muito a base disso, não estamos a ensinar alternativas, não estamos a cultivar a relação. Às vezes a ameaça é feita através do se, então não sei o quê, porque basicamente queremos manipular o comportamento do outro, não é? Yeah. Se não fores levar as crianças à escola amanhã, então eu vou ficar muito chateado, não é? Se eu estou a propor já uma consequência, porque quero de alguma forma manipular aqui o teu comportamento ou as tuas escolhas para quereres evitar que eu fique chateado, então faças o que eu quero. Mas às vezes mas aqui isto não é propriamente uma regra, é para uma situação pontual. Mas o que eu observo é que às vezes nós fazemos assim uns comentários. Imagina, por exemplo, que tu tens um filho pequeno, ok? Eu tenho certeza que este tema sei que é um daqueles que às vezes surgem. Imagina que tens um filho pequenino e estás assim, não sei, ele dorme na nossa cama, e ando aqui quando é que ele deveria dormir no quarto dele. E eu digo assim, Mia, se deixares o teu filho dormir durante mais tempo no teu quarto, ele vai ser depois mais tarde um adulto sem autonomia. Não é? Bem, como é óbvio, como tu não queres que o teu filho seja um adulto sem autonomia, então, não é? Vais pô-lo no quarto dele. Mas de onde é que veio esta regra se então que eu acabei de te entregar? Veio de onde? Veio da minha experiência, porque eu próprio dormi até muito tarde no quarto dos meus pais e não tenho autonomia. Vem de eu ter estudado isto em relação a outras pessoas. Vem de um estudo que eu li, não é? De onde é que vêm estas nossas regras? Eu acho que vale mesmo a pena questionar. Que essa regra é estúpida já agora. Já agora esta regra é estúpida face... Sim, é uma regra de uma sociedade industrial muito desenvolvida com muitos recursos, não é? Sim. Porque se calhar na grande maioria do mundo nem sequer existe o outro quarto, não é? Sim, mas mesmo nos sítios onde existe o outro quarto, existe uma ligação direta entre... Não, óbvio que não. Não, mas a okay. ideia é que não é, só podemos sequer propor isso quando existe a possibilidade de haver um outro quarto. Ok, está bem, mas existindo outro quarto, a regra faz sentido? Não, quer dizer, pela minha experiência pessoal, não, nem a minha experiência pessoal como filha e como mãe e como profissional descarta totalmente essa regra, embora saiba que ela existe muito e está muito presente. Porque muitas destas regras que nós temos... Aliás, eu acho que a regra é ao contrário. É ao contrário. Mas, sim, se pensássemos mais na teoria do vínculo, se calhar até seria mais ao contrário. Mas tu há pouco propuseste que muitas destas regras nós aprendemos-las quando somos pequenos. Não é? E algumas destas regras podem ser muito válidas e muito lógicas e elas ajudam-nos a funcionar no mundo. Não é? Claro. Por exemplo, se eu quero ter boas relações com as pessoas, então ajuda eu ser simpático, por exemplo. Claro. Okay? É uma regra de funcionamento social. E, portanto, tu propuseste que muitas destas regras nós aprendemos quando somos pequenos, porque os nossos pais, os nossos professores, os adultos à nossa volta, os nossos educadores, nos foram muitas vezes dizer se fizeres isto, vai acontecer aquilo. Só que sabes que estas que estás a falar agora, acho que são mais as inconscientes e aprendidas sem serem especificamente comunicadas. Mas mais pela minha experiência. Sim, mas há outras que nós aprendemos já até na vida adulta, sobretudo em relação a áreas em relação às quais nós não temos muita experiência ou não temos muito conhecimento. E quando nós encontramos alguém que nós achamos que tem mais experiência e conhecimento, é mais fácil nós aceitarmos a regra de se, então, que a pessoa nos dá. E este até é um dos perigos que eu acho que nós aqui, ao longo destes anos de podcast, temos procurado trazer este perigo muito aqui para a nossa conversa. O perigo dos instrutores, o perigo dos gurus, o perigo das pessoas que são reconhecidas enquanto líderes numa determinada área.
Porque se não forem cautelosos com a linguagem... E não só, não é? Pode ser reconhecida numa área, mas depois começa a dar bitite noutras. Sim, ok, ou pode ser uma pessoa que é... porque é... socialmente tem destaque ou é um performer numa determinada área e nós dizemos assim, ok, deixa-me ouvir o que esta pessoa tem para dizer e deixa-me abrir a influência desta pessoa. E a pessoa pode-me dar uma regra destas, não é? Se queres ser realmente feliz, então tens que ir atrás do teu propósito de vida, não é? Se não conheces o teu propósito de vida, então nunca poderás ser plena e realizada, não é? Se trabalhas por conta de outrem, então nunca poderás ter liberdade. E nós ouvimos estas regras e se elas se entranharem em nós de repente estamos a fazer escolhas, a tomar decisões e até a sentirmos-nos de determinada forma em relação à nossa vida à luz dessas regras, mas sem ter a consciência de, que engraçado, eu agora estou aqui em sofrimento por causa desta regra, ou eu estou prestes a escolher isto por causa desta regra, portanto deixa-me analisar a regra, deixa-me pensar sobre ela, que é o que muitas vezes depois vai acontecer no processo de coaching, que é o coach às vezes faz perguntas simplesmente com base naquilo que ele vai observando, naquilo que ele vai ouvindo, e acaba por questionar a regra, não porque ele concorda ou deixe de concordar com a regra, mas só para que a pessoa reflita sobre de onde é que vem a regra e qual é o impacto que tem na minha vida. Estava-me a lembrar agora de uma forma boa a questionarmos as nossas regras, não é? Mas talvez até com aquelas perguntas da Byron Katie, não é? Que não é? É verdade? Sim, será, regra mesmo, é verdade. Será mesmo verdade? E que outras coisas também podem ser. Porque estas regras são uma espécie verdade. De crenças, não é? Certo. Não é? Mas é bom questionar-nos nisso e é uma coisa que eu procuro imenso fazer na parentalidade. Sim. Quando as pessoas me apresentam estas como... algumas dizem que essa criança de dormir com os pais que não vai ganhar autonomia ou se eu não a castigar quando ela se porta mal, estou a reforçar o comportamento, ou estas coisas, não é? Essas se então, se é mesmo verdade e que outras coisas também podem ser verdade, que outros se então, que outros entãos posso introduzir aqui nesta estrutura. É que em princípio serão muitos e talvez ao fazermos esse exercício encontramos algumas que nos sirvam melhor. Há uns dias eu estava a folhear, acho que li para aí metade do livro, um livro que recebemos da nossa editora, da Albatroz. Editora? Sim, um livro chamado Desejo. Que é com o livro é praticamente todo ele com desejos, fantasias de mulheres, portanto, escritos anónimas, escritas na primeira pessoa. Fantasias amorosas e sexuais. Fantasias amorosas e sexuais. E ler o livro estava a ser bastante interessante, originou aqui uma série de pensamentos que eu acho que depois, até se calhar um dia, podíamos ter aqui uma conversa no podcast só exclusivamente sobre isso, porque ali fiquei com uma série de perguntas para colocar. Mas uma coisa que achei muito interessante é que em muitas daquelas descrições, as mulheres que eram autoras daquelas fantasias diziam eu tenho um companheiro, mas eu nunca lhe poderia contar isto. Ou isto é uma fantasia que eu tenho, mas que nunca partilhei com ninguém. E o que estava ali implícito era sempre uma destas regras se eu partilhar esta fantasia, então... a outra pessoa não vai gostar de mim, vai-me rejeitar, não vai gostar de mim, vai achar que sou perverso, ou o que é que seja. E essa regra estava ali sempre presente, não é? E para eu, ao ler aquilo, surgiu-me naturalmente as perguntas de coaching, que era, como é que tu sabes que não podes contar? Ou como é que tu sabes que essa seria a reação? Ou que outra reação é que ele poderia ter? Sim, ou até questionar, se contasses, seria como, não é? Até para depois perceber, e para além dessas, há outras formas de contar que poderiam ser melhor recebidas. E aquelas perguntas ficaram-me ali assim latentes, para que não tinha ninguém para receber as perguntas que estava a ler o livro, mas eu estava a pensar nas coisas todas na nossa vida que nós nunca vivemos, nunca partilhamos, nunca trouxemos até para o mundo do dito e do partilhado, porque temos estas regras implícitas, não é? Que é,
Essas regras que impedem a nossa autenticidade, no Sim, fundo. isto está relacionado também com o célebre síndrome do impostor, que é se as outras pessoas soubessem quem eu realmente sou, não é? Porque eu não sou aquilo que as pessoas acham que eu sou. Soubessem quem eu sou, eu ia ser rejeitado. Não é? Que é, se eu for quem realmente sou, então vou ser rejeitado. Isso é uma regra operacional lixada, não é? Que nos vai sempre impedir de nos mostrarmos. Mas essa é uma das que se recebe na forma como fomos educados, né? Que nós nascemos autênticos e vamos perdendo a nossa autenticidade em prol da conexão e é uma questão de sobrevivência, né? E aprendemos a forma quando isolamos uma criança, quando a castigamos, quando a batemos, quando a ameaçamos, quando ela se porta mal, entre aspas, estamos a dizer assim não pertences, assim és insuficiente, estamos sempre o que eu acho que muitos de nós e muitas crianças ainda hoje em dia recebem essa mensagem continuadamente, não é? Se não fizeres o que é exatamente esperado de ti, então não podes pertencer. E depois é engraçado, com muitas destas regras, se nós não pararmos para observarmos, elas ainda por cima têm às vezes consequências, elas são contraproducentes, elas geram o resultado oposto ao que nós queríamos. Eu lembro-me que há muitos anos, quando eu comecei a fazer coaching, não é? Quando tive pela primeira vez uma coach que me colocava questões e eu comecei a questionar mais assim os meus pensamentos, os meus comportamentos, o habitual num processo destes. E eu lembro-te, de certeza que tu vais lembrar disto, que uma coisa que mexeu muito comigo foi eu entender que um dos meus comportamentos habituais era, por exemplo, tu telefonavas-me e eu estava a caminho de casa. Ou ainda estava no meu local de trabalho e tu dizias, Pedro, daqui a quanto tempo é que chegas? E eu dizia, 15 minutos. E não era 15 minutos, era meia hora ou uma hora. Ou ia no trânsito e tu dizias, Pedro, onde é que... estou mesmo a chegar. E estava a 15 minutos de casa. E porquê é que eu utilizava esse tipo aquilo que se chama de white lies, não é? São umas mentirinhas. Também não é assim tão mal. Mas de onde é que vem isso? Há aqui uma regra implícita que é, se eu for honesto em relação ao tempo que vou demorar, então a minha vai ficar chateada. Então, como não quero que a minha fique chateada, então não digo qual é o tempo. Só que qual é a consequência disso? Porque eu, de qualquer forma, não vou chegar à hora que disse que vou chegar. Não é? Aí o que eu ficava era chateada porque não disseste a verdade. E para além disso, perdes a confiança na resposta que eu te dou à pergunta, quando é que chegas, não é? Claro. O que acaba por ser altamente contraproducente, porque o meu objetivo era que não ficasse chateada. Certo. Mas isto vai criar uma chateação muito maior e muito mais profunda. E eu lembro-me de começar a questionar isto, e eu lembro, é engraçado, ficou-me mesmo marcado aqui no... Ficou aqui um marcador de memória. Eu ia a caminho de casa, eu lembro, eu tinha aquele carro, aquele Hyundai Coupé baixinho. Eu ia a passar à beira do Norte Shopping e falei contigo ao telemóvel e disse, estou quase a chegar, mais uns minutos. E depois a seguir parei e antes de desligar o telefone não disse... Não paraste o carro. Não, parei a conversa, porque eu ia-me preparar para desligar, deixei o telefone ligado e disse, Mia, eu acabei de passar agora mesmo o Norte Shopping. Sim. E depois desliguei o telefone e senti um alívio incrível e estava a questionar... Porquê que eu ia mentir? Ia dizer que eu não ia daqui de 5 minutos só se fosse helicóptero, não é? Porquê que eu disse isto? Lá está, é começar a trazer para o consciente estas regras de se, então, e perceber que algumas delas são estúpidas e algumas são super estúpidas. Algumas são super estúpidas e umas são contraproducentes, de maneira que se calhar elas até podem ter uma lógica, que é, se eu disser à Mia que ainda demora 15 minutos, ela pode ficar chateada. Dizer, Pedro, mas já estás atrasado, quer dizer que ainda demoras mais 15 minutos. Só que qual é a consequência disto a longo prazo? Vai gerar se a Mia deixar de confiar em mim, então a nossa relação vai ter problemas sérios, claro. Não é? Ou seja, aparece um sim, então, ainda maior. Eu acho que vale mesmo a pena pensar sobre estas nossas regras. Onde é que nós apanhamos estas regras em ação? Às vezes explicitamente. Quando nós dizemos, mesmo utilizando mesmo essas palavras. Se, então, não é? Se, então, apanhamos isto. Ou com as negativas que tu já propuseste. Se eu não fizer isto, então não vou conseguir fazer aquilo. Ou se eu não fizer isto, então a outra pessoa não sei o quê.
nós apanhamos. Outras vezes é mais implícito. Mas quando nós nos questionamos, porquê é que eu estou a fazer isto? Estou a fazer isto porque se não fizer, então, ok, é uma daquelas regras. E posso questionar, isto é uma coisa lógica? Ou isto é uma coisa que faz sentido, mas dentro de alguns pressupostos que nem se aplicam a esta situação? Ou então isto é só estúpido? Não é? Isto não tem lógica nenhuma associada. E aprender a, se tiver a oportunidade disso, dá 2 passos atrás e ok, age com outra regra diferente desta e ver o que acontece de diferente. Parece-me muito bem. Essa é a proposta. Vou começar esta semana já a estar muito atenta aos meus se-entãos, porque há muito tempo que não penso nisso. Se estivermos mais atentos aos nossos se-então, então vamos ter uma comunicação mais consciente, vamos tomar decisões mais conscientes, vamos fazer escolhas mais conscientes, vamos agir de forma mais consciente. Esta é a minha proposta de regra. Aceito. Aceitas? Aceito jogar com essa regra durante algum tempo. Então, vamos a isso. Passar uma semana a prestar atenção às nossas regras explícitas e implícitas que surgem sob a forma se não sei o que é, então não sei o que mais. Combinado. Obrigado, Mia. Obrigada, Pedro. Obrigado por teres ouvido este episódio de Inspiração para uma Vida Mágica. Deixa a tua avaliação do podcast e partilha com quem achares que pode beneficiar de ouvir estas conversas. Para saberes mais sobre o nosso trabalho, visita os nossos websites. Encontras toda a informação na ficha técnica